Ei, psiu, sabe quando você está no meio de uma discussão e que você não se sente com saída e isso não vai dar em nada? Você começa a sentir uma dor física no coração, porque o que está sendo dito é invasivo, perturbador, e você nem sabe o que fazer? Sabe quando você quer falar com seu filho e ele não te escuta e você também não sabe se posicionar para ser obedecido? Isso eu estou falando ainda de crianças. Imagina quando for na fase adulta. É muito complicado quando você não reconhece os seus limites, quando você não sabe nem o que você sente para estar diante daquela situação e nem sabe como pará-la. Então, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Sheila Guiar e eu estou no Simplesmente Assim. Hoje eu quero falar sobre as dificuldades que as pessoas têm para identificar os seus próprios limites. A maioria das perguntas que eu recebo no meu consultório é: como lidar com Como lidar com pessoas invasivas, com sogra, com cunhada competitiva, com prima competitiva, como lidar com amigas que têm inveja, como lidar com pessoas abusivas de relacionamentos amorosos ou pessoas abusivas no próprio trabalho. Como dizer não para o seu chefe que está te pedindo para trabalhar final de semana ou fora do expediente e eventualmente ok, mas se isso virar uma frequência, você não sabe dizer não? Então, saber dizer não é o segundo passo, porque o primeiro passo é você aprender a identificar as suas dificuldades com relação aos seus limites. Então, uma das coisas mais importantes para você saber como utilizar o não curativo para que você aprenda a dizer não de maneira em que você se sinta bem, se sinta à vontade e que também não agrida a outra pessoa ou destrua os seus relacionamentos. Não é fantástico? Pois bem, então vou começar a te contar que a maioria dos problemas que acontecem de saúde são ligados exatamente ao nosso emocional. E se o nosso emocional estiver descontrolado, nós vamos fatalmente ter problemas. Então vamos lá. Como nós vamos aprender a identificar os nossos limites? Quem já assistiu o outro vídeo sabe que limites é uma barreira invisível que você coloca para se proteger e para proteger o seu território, suas coisas, sua vida, sua casa, enfim. Então, existem vários tipos de limites. Os pessoais, os emocionais, os limites verbais, os limites morais, enfim, limites espirituais. Então, vamos falar aqui agora dos limites pessoais, tá? Então, vamos aprender a identificar como é que eu sei que a outra pessoa está invadindo um limite meu. Porque, por incrível que pareça, eu recebo essa pergunta diariamente. Sheila, mas isso que a pessoa fez é errado? Ou está errado eu ficar triste com isso? Muitas vezes a pessoa não sabe, ela não tem a mínima ideia. Então, ela não sabe nem como se impor e também não sabe nem como ela deveria se sentir. Os limites, eles são estabelecidos quando nós nascemos na nossa família de origem. Então, muitas coisas a gente vai aprender com os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos primos mais velhos, enfim. Outras coisas a gente vai aprender com a escola, com os professores, com os colegas, e ao longo da vida a gente vai aprendendo. Mas o que acontece no seio familiar, por mais que seja complexo, difícil, doloroso, é a sua família. Então você tem uma tendência
a repetir o padrão que a família usa, tá? Então, vamos imaginar aqui que você não foi ensinado ou ensinada a aprender o que é que te invade. Então, primeiro passo, observe os seus sentimentos. Esse é o primeiro passo do método do não curativo. Quando alguém te pede algo ou faz algo que você se sinta mal compreendido, se sinta ressentido, se sinta magoado, se sinta sem graça, desqualificado, é porque aquela cena, aquela situação invadiu o seu limite, esse limite invisível. Às vezes com perguntas absolutamente desagradáveis, tipo, nossa, você não vai emagrecer, não? Nossa, você está comendo esse tanto de comida, parece um prato de pedreiro. Quase todo mundo já ouviu isso. Você vai para academia, não? Você está pagando e não vai? Hoje eu assisti uma propaganda do YouTube falando assim, eu posso te fazer uma crítica construtiva? Aí a outra pessoa respondia, não pode, eu não estou construindo nada. Entendeu? Isso é uma piada, mas é o que acontece na maioria das vezes quando uma pessoa deliberadamente invade um espaço seu sem pedir permissão. Essa piadinha, a pessoa até pediu permissão, né? Levou um corte, mas até pediu permissão. Mas a maioria das pessoas na nossa vida não pedem permissão. Elas simplesmente invadem, fazem críticas, fazem comentários jocosos, fazem comentários ridículos, ofensivos, e muitas vezes a gente não se posiciona. Então, repetindo, como você vai identificar o que você acha que foi invadido? Observe o seu sentimento. Se você se sentiu mal, é porque aquilo que você vivenciou invadiu o seu limite, tá? Também tem outra curiosidade que é importante eu colocar aqui. Existem pessoas que não entram em contato com a raiva. Os nossos sentimentos, eles também são para nos proteger. Por exemplo, o medo. Com medo, o homem já foi à lua. Imagina se o homem não tivesse medo. Então, assim, o medo também é para nos proteger. Agora, claro, se ele for em excesso, vai causar algum prejuízo. A raiva também é para nos proteger. Claro, se ela for em excesso, ela se torna ira e depois se torna violência. E a ira e a violência, elas não têm o freio do amor para suavizar. A raiva ainda tem o freio. Eu fico com raiva de alguma coisa que você fez, mas se eu tiver identificado a minha raiva, eu posso me posicionar com o freio do amor. Por isso que eu digo que o segundo passo do não curativo é você ser firme com o não, mas gentil com a pessoa. Então, veja bem, você pode dizer assim, fulano, eu sinto muita raiva quando você faz esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo de um comentário que seja desagradável ou um apelido desagradável. Eu me sinto muito mal quando você me chama de careca e bate a mão na minha cabeça, ou me chama de viado e bate a mão na minha bunda. Isso eu escuto direto. Brincadeiras masculinas. Tem homem que não gosta. Aí você fala, não gosta exatamente porque é viado mesmo. Assim que o povo fala comigo. Eu acho extremamente abusivo. Não. O fato da pessoa ser gay ou não ser gay não tem nada a ver com o fato dela gostar de levar um tapa ou não gostar de levar um tapa. Igual quando eu era pequenininha, que as pessoas falavam assim, nossa, uma menina tão bonita, falando nome feio, que coisa horrorosa. O que tem a ver a beleza da menina com o nome feio? Ou então chorando. Não, você é uma menina tão bonita, não chora. Oi? Então, esse tipo de comentário é abusivo. A pessoa quer impor
impor o que ela pensa, o que ela acha, o que ela quer que você faça, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e etc. Aí as pessoas vão dizer assim para mim, mas Sheila, todo mundo quer do jeito que quer. Ok, eu também quero do jeito que eu quero. Mas a gente precisa aprender a respeitar o limite do outro. Não só nós queremos que as pessoas respeitem os nossos limites, como a gente também quer respeitar, e deve, o limite do outro. Então, por exemplo, todas as vezes que você for falar algo para alguém, use sempre essa expressão que eu vou te ensinar agora, que depois eu vou deixar embaixo aí aqui embaixo nos comentários. Eu me sinto, é o início da sua frase. Sempre usa o eu e o que você sente logo em seguida, para não ofender o outro. Que se você fala assim, a pessoa te pede, vamos pensar, dinheiro emprestado. Aí você não quer emprestar. Claro, você tem a opção de dizer não, se isso, para você, representar que você pode escolher. Porque se você não souber identificar os seus limites, você vai emprestar porque não sabe falar não. Se você não quer emprestar, você tem o direito, desde que você se posicione de uma maneira gentil com aquela pessoa, mas seja firme com o seu não. Então vamos lá. Não, meu amigo, lamento muito. Nesse momento da minha vida não tenho disponibilidade para te emprestar esse valor. E você foi gentil, educado, mas disse não. Outra dica é você colocar o eu me sinto, o eu no início da frase com o seu sentimento, acrescido de algo que você precise. Por exemplo, se a pessoa foi mal educada com você, e aí você vai dizer, olha, eu me sinto extremamente incomodada quando você faz esse tipo de comentário comigo. Eu preciso que você preste mais atenção e não faça. Esse tipo de posicionamento é gentil. Um dia desses, meu netinho veio aqui em casa e toda vez que ele vem que eu dou mentos para ele. Vó. E aí, meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, eu posso pedir um favor? Eu, claro, filho. Não dá mentos para ele direto, não. De vez em quando, assim. Porque estraga o dente, ele adora. Aí eu falei, ai, tá bom. Eu adorava compramentos para ele, porque o olhinho dele chegava a brilhar. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou respeitar. Aí a próxima vez que aconteceu do meu netinho vir, ele falou, vovó, você tem mentos? Aí eu, tinha na geladeira. Aí eu falei, bom, olha só, o seu pai me pediu para eu não te dar mentos com frequência, porque estraga o dentinho. Então vamos fazer assim? Vamos tomar iogurte? Eu respeitei o limite do meu filho, porque eu lembrei. Mas algumas outras vezes eu já não respeitei por nem lembrar que ele tinha me pedido alguma coisa. É tão espontâneo da história familiar, entendeu? A história familiar, que a gente acaba sendo invasivo porque a gente acostumou na nossa família ser invasivo. E aí ele teve que falar algumas vezes para mim, não. Eu cito meu filho porque ele já é pai, e sendo pai, ele já teve que me limitar, porque você sabe, né? Toda avó quer fazer tudo o tempo todo, e mesmo sendo profissional da área, de vez em quando a gente dá umas escorregadinhas. Somos humanos, né? Bom, então agora a gente vai para o outro indicador que você está sendo invadida pela falta de limite da pessoa com quem você se relaciona. Então, eu falei que o primeiro indicador era você verificar os seus sentimentos, se você se sentiu mal. E o seu segundo indicador é o que você faz
logo em seguida. Se você concorda e faz o que a pessoa quer, se sentindo mal depois, ou se você já treinou a falar o não. Lembrando que quando você começa a falar não, algumas pessoas não vão gostar. Pode ser que algumas pessoas não gostem. Pode ser também. Porque, pasme, é muito mais comum do que você possa imaginar que quando a gente comece a falar não, que as pessoas respeitem. A gente sempre tem a crença de que eu vou me sentir mal, me sentir culpada, me sentir egoísta, vou estar desobedecendo, não vou estar agradando, as pessoas não vão mais gostar de mim. Quando eu comecei a impor limites, porque eu também não sabia, eu percebi que as pessoas estavam me respeitando. Elas falavam, ah, não, Sheila, tá, entendi. Falei, caramba, então não é sempre assim. Por isso é que pode ser que as pessoas não se firam com o seu não. Mas supondo que se firam, tá? E aí você vai ficar mal a princípio. Mas aí para e pensa. Essa pessoa, ela gosta de mim ou só da minha disponibilidade? Ou só do meu sim? Uma vez eu precisei de uma amiga interferir num processo que eu fiz a respeito de um profissional que fez um trabalho ruim para mim, e eu tive que me posicionar. E essa minha amiga, ela foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. E eu pedi para ela ser minha testemunha no processo. E aí ela me disse, Sheila, esse profissional que fez de uma maneira ruim com você e grave, não fez comigo. Ele é um profissional da minha confiança, ele já fez milhares de trabalhos para mim e eu não tenho nenhuma queixa sobre ele. Então eu te peço desculpas, mas eu não gostaria de ser sua testemunha. No momento em que ela falou para mim, eu pensei, nossa, ela é minha amiga. Aí logo em seguida eu pensei, não, mas ela tem o direito de não querer. O cara não fez nada com ela, fez comigo. E eu respeitei a opinião da minha amiga e continuei amiga dela mais do que nunca. Porque eu passei a admirá-la pelo fato dela saber se posicionar. E é isso que vai acontecer com você quando você aprender a se posicionar. As pessoas vão te admirar, vão te respeitar, vão falar, nossa, quando falam com a fulana, o sim dela é sim, o não é não. Aliás, isso é até bíblico. Que se eu dizer seja sim, ou seja não, morno, vomitar-te-ei. O terceiro passo do não curativo, que é o método que eu criei para você desenvolver os seus limites, vem numa solução ganha-ganha. Se a pessoa te fez um pedido e você disse não, então recordando, no primeiro passo você identificou o que você queria mesmo, se você aceitava ou não fazer aquilo. Você identificou o sentimento que você teria caso fizesse sem que você tivesse afim. 2, você se posicionou com convicção e foi gentil com a pessoa. Então, agora, você pode fazer uma proposta para ela, ganha-ganha, onde as duas pessoas vão ficar bem. Por exemplo, no caso da minha amiga, ela falou, amiga, conte comigo para o que você quiser. Vem aqui, eu te ajudo, eu te ajudo com os advogados da minha empresa, eu coloco pessoas à sua disposição, eu estou à sua disposição. Só essa parte de eu testemunhar é que eu não quero. Você entendeu? Um ganha-ganha? Ela não fez o que ela não quis, mas ela fez parte do que eu queria. Então, essa proposta do ganha-ganha é onde a gente tem uma solução adequada que seja bom para que ambos fiquem bem. Não é fantástico? Do jeito que eu coloquei, é um jeito didático, ok? Não é assim que acontece no dia a dia. Mas eu preciso que você treine. A forma de treinar é se expondo a situações de risco, aonde você vai
aprender e treinar a falar não. Então, primeiro, fale não para as pessoas que você tem mais intimidade, num ambiente mais protegido. Eu que trabalho muito com psicoterapia de grupo, eu ensino as pessoas a falarem não entre o nosso grupo, que é íntimo. Depois elas vão falar não com a família. Depois vão falar não com os amigos. Até falar não com pessoas desconhecidas ou pessoas mais formais, digamos assim, né? Com chefes ou com colegas, enfim. Então, essa habilidade vai ser desenvolvida treinando. Aliás, como tudo na vida, né? Você tem que treinar o prato que você está fazendo para cozinhar gostoso, você tem que treinar o seu músculo para ele crescer, enfim. Tudo é treinável. Então, essas habilidades também são. Espero que tenha ficado claro para vocês como que é essa colocação de limites, tá? Eu quero dar mais um exemplo de uma situação que é muito comum no meu consultório também, sobre famílias. Muito comum as pessoas invadirem as vidas de casais, de adolescentes ou de adultos deliberadamente. Muitas vezes sogra, sogro, muitas vezes a própria nora também coloca limite demais, ou o próprio genro, porque, isso é importante. Limite de menos dá problema, mas limite de mais também dá. Lembrando que limite, ele precisa ter uma porta, como se fosse um portão, eu gosto de falar mais, que abre para coisas boas e fecha para coisa ruim. Mas tem gente que fecha o portão para tudo, para coisa boa, para coisa ruim, e fica muito distante, são pessoas muito fechadas, muito reservadas, e aí dificulta o acesso até a elas, tá? Então isso é para lembrar que nessas situações todas é fundamental você avaliar os seus sentimentos. É o mais importante que eu queria te falar hoje. E também é fundamental você deixar a pessoa que invadiu o seu limite sofrer a consequência do que ela fez com você. Por exemplo, na natureza a gente não planta abacaxi e colhe morango. Eu falo muito essa frase. Então, na vida real, também você não pode deixar a pessoa invadir e você não colocar uma consequência. Então, por exemplo, uma história pessoal. Papai tinha o hábito de beber exageradamente. Que quando eu comecei a estudar, eu descobri que ele era alcoolista. Uma pessoa maravilhosa, mas aquelas pessoas que a gente fala assim, ele era maravilhoso, mas bebia. E aí, todas as vezes que ele bebia, claro, ele bebia exageradamente, então criava problemas para a família. Vários tipos. Quem está me ouvindo e já teve vivência com isso, sabe. E aí, quando eu fiquei adulta, eu falei para ele assim, papai, eu decidi que todas as vezes que eu vier aqui na sua casa e você estiver embriagado, eu não vou ficar. Eu vou embora. Vou me retirar e vou embora. Ai, minha filha, para que você está falando isso? Você está me ameaçando? Falei, não, pai, não tô. Vou te falar, de boa. Eu fico triste, eu não gosto, minha mãe não gosta, os meninos ficam me perguntando, o que o vovô tem? Que ele tá esquisito. Aí fica um constrangimento para todo mundo. Então, eu prefiro ir embora. Na outra vez que eu vier, se você tiver embriagado de novo, eu vou embora. Mas se você não tiver, eu fico. Uma boa. E a amizade é a mesma. Essa é a frase que foi cunhada na minha família. E o meu pai compreendeu. Pasme, depois de uns 2 ou 3 meses que eu coloquei esse limite para ele, nunca mais ele bebeu. Eu não sei se eu sozinha fiz tudo isso com o meu limite. É claro que deve ter outras variáveis, mas eu me senti muito bem de ter colocado esse limite. Então, na minha casa ele não bebia e quando eu ia na casa dele e ele tivesse bêbado, eu não ia estar presente. 3 meses depois ele parou de beber e ele só veio a falecer
10, 11 anos depois que ele parou de beber. Então, assim, para mim, foi uma vitória muito grande. E eu coloquei uma consequência para o meu pai se ele quisesse continuar invadindo os nossos limites. Espero que tenha ficado aqui uma ótima oportunidade para que vocês aprendam. Obrigada por me ouvirem e estamos juntos e até a próxima.